Mineiro e já sabe que contará com o quê? Com caldeirão lotado em São Januário, né, Lucas Pedrosa? Como de costume, a torcida esgotou os ingressos em poucas horas e já tem fotos do projeto da reforma de São Januário. Pedrosa, foto sua, é drone, na verdade, né? Esse é um drone? Essas aí são exclusivas que a gente conseguiu ter acesso hoje, e não só às fotos, mas também aos detalhes, o que é o mais importante. Bonito, né? Essa parte aí é a torre esportiva, que vai ficar a parte dos esportes olímpicos, entre outros. A fachada, ela vai ser mantida, ela não pode ser destruída porque é um monumento tombado aqui do Patrimônio Histórico do Rio de Janeiro. E o estádio vai ter 4 setores, o setor social, que a gente já conhece, com camarotes, o setor Barreira Norte, o setor Barreira Leste e o Barreira Sul. O interessante, Fernanda, quando a gente fala aqui sobre essa questão dos preços dos ingressos, a despopularização do futebol, é que o Vasco fez questão, nesse projeto, de colocar 32 mil ingressos de 47 mil, que vai ser a capacidade, 32 mil ingressos vão ser de arquibancada. Que legal. Então, a essência do vascaíno, a essência do caldeirão que é São Januário, não vai mudar. Então, o que falta, Pedrosa? A previsão desse projeto para começar é em abril de 2024 e para terminar é em abril de 2027. É até interessante porque o Vasco completaria 100 anos justamente quando ficar pronto o estádio de São Januário, que foi construído em 1927. Agora, esse projeto, que é do potencial construtivo que a gente já falou aqui, que é orçado em 506 milhões de reais, ele já está na Câmara dos Vereadores e nesse projeto, autorizando, o Vasco já tem até memorando de entendimentos assinados com empresas que querem comprar esse potencial construtivo. Essas empresas elas vão comprar esse potencial construtivo para construir em outro setor do Rio de Janeiro e não em São Januário. Então o Vasco receberia esse dinheiro e começaria essas obras aí em abril de 2024, com tudo dando certo, com tudo sendo aprovado na Câmara dos Vereadores. E esse memorando de entendimento, para quem entenda, é tipo um pré-contrato. Você assina um pré-contrato, você fala assim, ó, eu tenho a intenção de assinar com você para você financiar a minha reforma. Beleza? Show. Tá assinado já. E o muro dos ídolos aí. Cara, isso aqui é coisa linda, né? Muito legal. Assim, o Botafogo, pra quem não sabe, tem o Muro dos Ídolos ali em General Severiano, em frente à sede. E eu não duvido que tenha sido uma inspiração, não. Mas não importa, todo muito mundo legal. tinha que ter, porque Muito isso aqui legal. é como uma sala de troféu, pensa nisso. Você tem uma sala de troféu no seu estádio, no seu clube, todo mundo tem. E você ter um muro, isso é troféu, isso aí é um grande patrimônio de um clube. Olha os ídolos do Vasco da Gama, que coisa linda. Eu me arrepiei quando eu vi esse muro. Agora, eu não sei se você tem essa informação, eu nem sei se isso vai acontecer. Mas você falou que quantos mil ingressos vão ser de arquibancada? São 32 mil ingressos. Essa questão do bilhete, do ticket, do valor, ela vai ter alguma diferença? O Vasco pensa nisso, você sabe? Você tem essa informação? A Barreira Norte e a Barreira Sul vão ser com preços populares. A Barreira Leste... O que vai ser o adversário? O Sul? O que é? Vai ser ali entre o Sul e a Leste. Tá. E aí, essa Barreira Leste, o Vasco da Gama vai ser o único clube, caso se concretize, que vai ter uma reforma de estádio e o lugar mais privilegiado do estádio, que no caso é aquela lateral de campo, vai ser ainda um setor popular. É óbvio que o setor leste, a Barreira Leste, deve ser um pouquinho mais cara do que a Barreira Norte e a Barreira Sul. Mas é interessante também um outro detalhe, Fernanda, que é o seguinte... A distância hoje é de 40, 50 metros da norte e da sul ali, do campo. Vai ficar a 10 metros. Meu Deus! Então todo mundo vai ter a oportunidade de poder assistir, independentemente de qual local você esteja no estádio, além de tornar o Vasco da Gama ainda um caldeirão, como é São Januário. E ó, esse final de semana, nesse sábado, já é eleição, né? Isso. Isso é um ponto importante também, porque o que acontece? O Vasco trabalha com esse projeto aí que a gente está mostrando exclusivamente e ele foi enviado à Câmara dos Vereadores para que o potencial construtivo fosse possibilitado. A diferença é que, por exemplo, entrou o novo presidente, ele vai ter as suas ponderações e a sua possibilidade de modificação também. Então, a atual diretoria administrativa do Vasco da Gama, ela quer sentar já na próxima semana com quem for eleito para poder fazer esse processo de transição e inteirar esse novo presidente e, é claro, discutir possíveis modificações, possíveis ideias e até possíveis melhorias, como tem a questão, por exemplo, do name rights.
Vale lembrar que o name rights não é da 777, São Januário não é da 777, é do clube associativo. Então você, além do potencial construtivo de 506 milhões, você pode trazer um name rights aí, sei lá, de 50 milhões de reais. E que, inclusive, um dos candidatos, que é o Pedrinho, já disse que tem o dono da Crefisa com intenção de comprar esses name rights. Então são muitas possibilidades, mas o fato é, inclusive esse projeto foi criado pelo Sérgio Dias, que é sócio do Vasco há 75 anos. O vô dele foi o Albertino Dias, que foi o primeiro diretor de futebol do Vasco e montou o time dos Camisas Negras. Então, cara, tá muito legal lá. Para quem quiser mais detalhes, que a gente tem pouco tempo aqui, vai lá no meu Twitter, que tá tudo explicadinho lá. Eu gostei muito do projeto. Olha, e amanhã a gente vai receber um convidado super especial. E ó, o Flusão para exercer um cargo também de gestão no Vasco SAF, antes de eu anunciar a minha candidatura. Quando surgiu essa oportunidade... Antes até de você pensar em ser... Não, ainda estava na Rede Globo. Estava na Rede Globo. Pedrinho, então tu acredita que mesmo o Vasco tendo 30% só e não tenha um poder de decisão grande, pelas conversas preliminares que tu teve que tu tem com o pessoal da SAF, tu acha que consegue... Eu tenho certeza, Praz. Eu acho que foi uma tentativa muito mais de desconstrução do que é dos 30%, do que realmente acreditado no que é os 30%. Porque, assim, a campanha, e aí é só um bate-papo mesmo, a campanha dos outros candidatos eram sempre que o Vasco Associativo não cuida do futebol, porque, teoricamente, eu sou um cara do futebol, mas eu sou um cara estudioso e sou preparado para ser um gestor. E eu estou liderando pessoas que são muito acima de mim na questão intelectual e na questão executiva. E tem alguns que eu já posso falar porque já foram anunciados. Por exemplo, eu estou com o presidente do Excentro, que é o Framil, que é um cara intelectualmente muito acima da média. O meu primeiro vice-presidente é o Paulinho Salomão, um cara que tem uma representatividade enorme. Então, quando você fala que o Vasco não é futebol, só para concluir esse raciocínio, Didi, isso é um grande engano. Sim. No tanto que agora, quando o Vasco está tropeçando, alguns candidatos eles começam a falar: o Vasco não pode estar nessa situação, porque o Vasco não pode ter... Mas por que estão falando de futebol agora? Se não era Vasco, não era futebol. Porque é oportunismo. E eu não vou ser oportunista com o Vasco. Eu não vou aproveitar e nem torcer contra, como muitas pessoas torcem contra, para o Vasco se dá mal, para a narrativa combinar. Eu não vou torcer contra nunca pelo Vasco. Porque eu sou Vasco, eu sou apaixonado pelo Vasco. Isso foi um dos pontos que fez com que eu desse esse passo importante na minha carreira. Por isso que eu falo, a voz dos 30%, ela representa futebol. Tá. Então, assim, quem está falando nesses 30%... é que a SAF vai entender, aqui os 30%... Aí, assim, e pode se a SAF te procurou para ser o cara do futebol poucos meses atrás, imagino que a tua voz vai ser forte. Sim. E como tem que ser, né, Plê? Como tem que ser feito, né? Porque, assim, a gente conhece o Pedrinho, como ele já disse, a gente também acompanha, né? A história do Pedrinho como profissional de futebol, a relação que ele tem com o Vasco, enfim. Então, assim, se a gente olhar só para o bem do clube, da instituição, esse é quase que o movimento perfeito, né? Então, você tem uma empresa que gere financeiramente, que tem o poder de decisão maior, mas tem nesses 30%, que não é pouco também, um cara totalmente ligado ao clube, né? Com uma história incrível dentro do futebol, conhecedor, estudioso, e como o Pedrinho falou, as áreas que ele não tem tanto conhecimento, ele está tentando se aproximar de pessoas que têm essa competência, e isso tudo para o bem do Vasco, né? Isso que é difícil, a gente percebe em vários clubes esse movimento. Como o Pedrinho falou, as pessoas, elas, na maioria das vezes, elas torcem, o primeiro movimento é torcer contra a instituição
para que esse movimento dele tome mais força, para que ele seja o salvador da pátria. Você organizar a casa, que é o mais complicado, e é isso que a gente pensa de Vasco, né? Com relação à SAF e com relação a essa campanha do Pedrinho. Só para dar a palavra para o Dija, quando a gente fala de futebol, uma das obrigações do presidente do clube associativo, com os 30%, ele é sócio. Sim. Ele é sócio. Ele só é minoritário, ele é sócio, ele tem que participar. E aí a gente faz uma avaliação, o Vasco hoje, ele já gastou 45% do aporte da 777. Quase a metade do aporte da 777. Então não é possível que estivesse no planejamento o Vasco estar nessa situação. Se você já gastou quase metade do aporte, não é possível. Então, para mim, assim, quando você vende o Vasco, e aí as pessoas me perguntam, você é a favor da SAF? Eu sou a favor do Vasco. Se for bom para o Vasco, ótimo. A SAF, ela é uma das alternativas, né? Foi um momento que o Vasco precisou. Talvez fosse estar naquele momento, né? Agora, você precisa entender, você precisa compreender, você precisa cobrar, você precisa saber que como é que o Vasco gasta, por exemplo, 60 milhões em 4 defensores. Sim. O problema é como esse dinheiro está sendo utilizado. Inclusive, as primeiras contratações da SAF. E o Vasco teria que fazer contratações mesmo, porque ele estava saindo de uma série para outra, ele tinha que fortalecer. Mas esse é o questionamento, é ter alguém do outro lado que apresente, lógico que questione, e apresente algo para o clube. Além de todos os predicados, Djalma, já ditos pelo Capita agora há pouquinho, a respeito do Pedrinho, ele, lógico, transmite também uma imagem altamente positiva e ter uma imagem positiva só agrega, meu caro Djalma. Não, exatamente, é isso aí, o Pedro... primeiro, pela pessoa, você já sabe que coisa boa vem. E depois, pelo preparo, né? Porque não basta nada disso se não tivesse preparo, que o Pedro, tenho certeza que se não tivesse preparado, não iria entrar nessa aventura, que eu considero uma aventura bastante complicada, mas que nós que somos desse meio e jogamos no futebol... e que queremos o bem do futebol, quem está afim tem que se preparar mesmo. Então, assim, eu dou o maior apoio, apesar de achar uma grande loucura, mas dou apoio. Então, assim, o que eu queria saber é o seguinte, se o Plirra até comentou isso depois, se o fato de ter essa abertura com a SAF também fez com que tivesse esse ânimo de tentar concorrer, né, e dentro do futebol ter só esses 30%, de poder, né? Mas como tem essa abertura, isso te animou. E também queria saber se o futebol, o Vasco em si, ele pode funcionar sem a SAF. Hoje nesse processo de venda, para você recuperar as ações, teria que ver alguns processos de não cumprimento do contrato com a 777, que ela já quase descumpriu um dos processos. Bateu na trave. E aí as ações voltariam para o Vasco. Eu acho que é um mecanismo difícil. Com relação à tomada de decisão e você partir para esse campo, já que a minha conversa com o Lúcio da Vasco SAF, obviamente eu não imaginava que as coisas fossem acontecer de uma forma tão rápida, isso também me deu uma segurança, mas a segurança maior foi que o grupo que eu represento, ele já está em alguns processos dentro do Vasco e conseguindo algumas coisas. Por exemplo, se a gente hoje ainda tem uma democracia dentro de uma eleição do Vasco, que é uma coisa muito difícil, o nosso grupo tem participação quase que de 100% nisso. Se a gente tem hoje no Vasco uma eleição direta, onde os sócios estatutários votam e esse presidente eleito pelos sócios, ele vai ser o presidente, é uma eleição direta e não indireta, como foram algumas eleições, e isso também é um mérito do nosso grupo, né? Do grupo que eu represento. Então, essa tomada de decisão minha também tem uma segurança de saber que todas as pesquisas que foram feitas de forma antecipada, com todas as possibilidades de candidato, eu colocava com muita humildade isso, só estou repassando que eram as pesquisas feitas por institutos corretos. Eu botava quase que o dobro em cima do segundo colocado. Isso também me deu uma segurança
e mexeu ainda mais comigo, Pirra, porque eu não tinha nem me desligado do veículo de comunicação no qual eu trabalhava, e as pessoas depositavam em mim a possibilidade... Novo São Januário. Projeto do Vasco aprovado pela Prefeitura tem homenagem aos camisas negras e 32 mil lugares populares. Reforma do estádio é orçada em 506 milhões de reais e previsão é ficar pronto em 2027. O próximo presidente do Vasco será Pedrinho ou Levinciano, em eleição que acontece no sábado, 11. Como o futebol é de responsabilidade da 777 Partners, ampliar e modernizar São Januário passou a ser o principal objetivo da próxima diretoria, que tem a faca e o queijo na mão para fazer acontecer. Isso porque o novo presidente vai receber o Vasco com um projeto de reforma de São Januário em tramitação na Câmara de Vereadores, após o prefeito Eduardo Paes encaminhar um projeto de lei, que visa a captação de quase 500 milhões de reais. Através da transferência de potencial construtivo do estádio. A gestão de Jorge Salgado usou como base o projeto desenhado pelo arquiteto Sérgio Dias, apresentado em 2018, ainda no mandato do ex-presidente Alexandre Campelo. O projeto de lei está atrelado exclusivamente a essa proposta de revitalização e expansão de São Januário. Portanto, se Pedrinho ou Levinciano quiserem colocar em prática os seus próprios planos para o estádio, terão que ir por um novo caminho ou refazer todo o processo junto à prefeitura. Apesar de existir essa possibilidade, os dirigentes do Vasco e o arquiteto Sérgio Dias estão confiantes de que o projeto vai agradar ao novo presidente. A proposta de reforma foi atualizada e contou com a participação de Ana Carolina Dias, Clarissa Pereira, Felipe Nicolau e William Freixo, jovens arquitetos, que são vascaínos e frequentadores de São Januário. O lance foi apresentado ao projeto, que visa modernizar São Januário, mas sem perder a aura de Caldeirão. Dos 47.383 lugares do estádio, 32.743 serão em pé. A histórica e tombada fachada principal, a Capela Nossa Senhora das Vitórias, o Parque Aquático e o Colégio Vasco da Gama serão mantidos. Já as arquibancadas e os ginásios serão demolidos e reconstruídos. O anel, enfim, será fechado. Os muros que cercam o estádio e englobam todo o complexo de São Januário também serão derrubados. O Vasco vai abrir mão de 10.000 m ao quadrado de terreno com o intuito de ampliar a área comum do estádio, uma esplanada que abrigará cerca de 40.000 pessoas. O projeto visa também homenagear os camisas negras, que marcaram a história do Vasco antes mesmo da construção de São Januário. A resposta histórica será gravada em mármore, na fachada leste, que ficará em frente à barreira do Vasco. Dentro do estádio, as arquibancadas farão alusão aos uniformes utilizados na década de 1920. O projeto para reformar e modernizar São Januário está orçado em 506 milhões de reais. O Vasco afirma que possui memorandos de entendimentos assinados com empresas que estão interessadas em comprar o potencial construtivo. Estima-se que os valores giram em torno de 500 milhões de reais. A previsão de concluir a reforma é de 3 anos. A expectativa é de que São Januário possa ser reinaugurado em abril de 2027, que marca o centenário do estádio. A diretoria atual do Vasco espera que a obra seja iniciada no dia 7 de abril. Novo São Januário capacidade, 47.383 torcedores tribuna, 1, 2, 3 lugares camarotes,
133 camarotes, 2.541 lugares, camarotes coletivos, 378 lugares frisas, 210 lugares lounges, 1.130 lugares cadeiras, 10.258 lugares arquibancadas, 32.743 lugares. Novas construções Torres Norte e Sul, uma em cada lado da fachada principal do estádio. O prédio terá 4 andares e funcionará sedes administrativas, restaurantes, sala de troféus e museu Torre Esportiva, terá 3 andares e será construída atrás da capela. Terá uma quadra poliesportiva, outra para futsal e um espaço para lutas e ginástica. Piscina. Uma área de lazer será criada com o intuito de receber os sócios estatutários do clube. Esplanada. Área comum para a chegada dos torcedores. Painel dos ídolos. A esplanada ficará 4 metros acima do nível da rua. Esse pequeno muro será utilizado para homenagear craques do passado.